Nós fomos programados para acreditar que a maneira correta de se viver é mantendo um estado de alegria, otimismo, etc., constante e inabalável. Acontece que, principalmente nos últimos anos, a nossa realidade não vem fornecendo fundamentos, subsídios para essa postura. Isso faz com que a tarefa de se manter uma postura sempre alegre e otimista exija cada vez mais esforço. Um esforço para se manter quase que pairando sobre a realidade, flutuando, com os pés fora do chão. Quando isso acontece, a simples força da gravidade que nos puxa de volta ao chão, que nos força a colocar os dois pés de volta no chão, ela é experimentada como uma força que, ao invés de nos puxar para o chão, nos puxa para um abismo. É por essa razão que grande parte das pessoas que são alto astral, estão sempre sorrindo, são sempre falantes, sempre otimistas e alegres, de uma forma paradoxal para muitos, são justamente aquelas que tomam algum medicamento psiquiátrico para prevenir ou tratar alguma forma de depressão ou ansiedade. Parece paradoxal pensar que pessoas sempre sorridentes, sempre de alto astral, alegres e otimistas, estejam na verdade entre as quais são mais susceptíveis à depressão e à ansiedade. Mas acontece que a única forma de você criar realmente uma barreira protetora contra a ansiedade e a depressão não é mantendo uma postura constantemente alegre e otimista, mas é mantendo os dois pés no chão. Somente os dois pés no chão da realidade podem nos prevenir contra algum acesso de depressão ou de ansiedade. E a pessoa que se mantém com os pés flutuantes vive correndo o risco de cair, tombar no chão pela simples ação da gravidade, da realidade que a puxa para baixo. Por essa razão, ter a capacidade de aceitar alguma tristeza, alguma dose de tristeza ou de desânimo, numa realidade que não mais nos fornece fundamentos e subsídios para manter uma postura constantemente alegre e otimista, é uma questão de saúde mental. Aceitar com naturalidade alguma dose de tristeza e de desânimo é necessário para não perder o vínculo objetivo com a realidade, que é a única proteção que nós temos contra qualquer queda, seja na depressão ou na ansiedade. Mas por que a nossa realidade deixou de fornecer fundamentos e subsídios para uma atitude constantemente alegre e otimista? Eu nem sei dizer se, na verdade, alguma vez a realidade nos forneceu isso.
mas é um fato facilmente observável que a nossa realidade ela vem se deteriorando ao longo dos anos e das décadas. As coisas vêm perdendo o sentido. Por exemplo, é bastante comum, ao conversarmos sobre as festas de fim de ano, Natal, Réveillon, etc., as pessoas cada vez mais manifestarem a perda da graça. Elas não conseguem mais sentir aquele clima de final de ano que elas sentiam em anos anteriores ou em décadas anteriores. Parece que os dias estão cada vez mais iguais, cada vez mais repetitivos, como se nós vivêssemos num looping infinito de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, um ano após o outro. Eu volto a dizer que muito provavelmente esse efeito já se fazia sentir há algumas décadas. Mas é inegável que ele tem ficado cada vez mais forte ano após ano. As coisas têm perdido a graça. As coisas têm perdido o sentido. Como se a nossa realidade estivesse se deteriorando cada vez mais. Cada ano mais, cada década mais. Eu não sei se na verdade é importante buscar uma explicação para este fato. Eu creio que o mais importante é a nossa capacidade de reconhecê-lo e de entender que, para a maioria das pessoas que atualmente tomam algum medicamento psiquiátrico contra a depressão e a ansiedade, a causa dos seus problemas não é pessoal. É claro que ainda existem casos de depressão e de ansiedade cuja causa é pessoal e circunstancial, ou então algum fato histórico da vida passada. É claro que esses casos ainda existem, mas eu creio que para a maioria das pessoas, a causa da sua ansiedade e da sua depressão é essa conjuntura universal, essa perda de sentido que afeta o mundo inteiro, a humanidade inteira. Como essa questão, esse fato, ele não é devidamente reconhecido, as pessoas interpretam o seu efeito buscando alguma causa pessoal. Há alguma coisa errada comigo? Há alguma coisa errada na minha vida? Há algum acontecimento no meu passado que eu desconheço e que está causando os meus problemas agora? Eu não creio que esse seja o caso. Nós estamos vivendo a perda progressiva do sentido das coisas. E essa perda, ao não ser reconhecida no seu fator universal, ela é interpretada por cada um, ela é projetada por cada um nos nossos medos habituais. O medo de morrer, o medo de ficar sozinho, o medo de adoecer, o medo de perder o emprego, o medo de perder a subsistência, o medo de perder quem se ama, o medo de ser abandonado. Esses medos passam a ser superdimensionados na medida em que eles adquirem o valor de uma explicação. Explicação pessoal
para um perdo de sentido das coisas que é universal e que, se fosse reconhecido nessa sua universalidade, não precisaria ser projetado em questões pessoais na busca de uma explicação. Então, é importante que todos reconheçam e percebam que, independentemente de qual seja a causa, a nossa realidade está se deteriorando. A nossa realidade está perdendo o sentido.